professor. Quem sou eu? Cassiana. Cassiana, tudo bem? Não, para mim não aparece, não. Conseguiu. Ah, tá gravando. Então, pessoal, muito boa tarde, boa noite a todos. Eu não vou cometer o erro que eu cometi na palestra anterior do professor Rodrigo, onde eu parti da premissa de que todos os alunos eram alunos de Niterói, de AP3 Niterói, e, consequentemente, todos me conheciam. Então, o meu nome é Vinícius Martins, eu sou orientador do NPJ Niterói, e hoje a gente tem a honra de receber a queridíssima pessoa que eu posso dizer que é minha amiga, doutora Daniele Coutinho, para falar sobre esse tema apaixonante no direito penal, que é a queixa-crime substitutiva. Doutora Daniele, em nome da Universidade Estácio de Sá, em nome do professor Rodrigo Torres, coordenador do NPJ Niterói, eu agradeço a sua presença, agradeço a sua disponibilidade e nada mais tenho a dizer. O espaço é seu, a palavra é sua e no final a gente conversa mais um pouquinho. Obrigado e você tem a palavra, Dani. Com a palavra defesa. Com a palavra defesa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e, assim, para mim é uma honra poder estar falando, né, aos alunos da Estácio, né, que foi uma instituição onde eu me formei. Então, assim, na hora que me convidaram, eu aceitei de cara porque eu amo a faculdade, né, eu amo a instituição e amo falar sobre penal, né, direito processual penal, que é a área que eu atuo, né, de forma exclusiva, como você bem sabe. Então, para mim, é um prazer estar aqui, né? E é isso, então a gente vai começar. Eu só gostaria de saber se todo mundo recebeu o material, porque eu disponibilizei, né, junto aos coordenadores, eu não sei se todo mundo recebeu, porque vai ser por ele que eu vou me basear, né? Inclusive, ao final do material tem um espelho, né, da peça, mas a procuração, alguém recebeu? Ou ninguém recebeu? Boa noite, sim, recebemos, doutora. Tá Boa ótimo. noite, doutor. Recebeu sim, tá? Tá ótimo, bacana. Alguém? Todo mundo. Tem alguém que não recebeu? Acho que todo mundo recebeu, né? Gente, nós vamos trabalhar hoje, né? Foi proposto aí queixa-crime substitutiva, né? Mais conhecida como a subsidiária da pública, né? Que é uma ação privada subsidiária da pública, né? E como que ela vem a funcionar dentro da ação penal pública? Na realidade, só é possível nos crimes de ação penal pública. Então, quais são os crimes de ação penal pública? Roubo, furto, estelionato, homicídio. E é importante frisar que só cabe nas ações públicas, tá? Aonde tem a presença da vítima, né? Então, assim, tem que ter uma vítima direta. Então, não cabe contra uma ação penal pública de tráfico, né? Então, na realidade, o fator principal para a gente propor uma queixa subsidiária, né, precisa ter uma vítima específica, né? Estupro, estelionato, como eu mencionei, homicídio, um roubo, um furto. Então, é necessário, né? Isso aí é o principal, né? E qual é o cabimento em si? Está lá no artigo 46. Eu até gostaria, não sei se vocês estão, o meu Vadimeco está aqui do meu lado, né? Que vocês tivessem com o Vadimeco de vocês, até mesmo para anotar, né? Para vocês marcarem, né? O cabimento é lá o artigo 46, né? Deixa eu abrir lá para poder ler para vocês, porque eu sei que nem todo mundo
está com o código ali, 46 do Código de Processo Penal, tá, pessoal? Estava aberto na Constituição. O prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado a partir da data em que o réu... Calma aí, que eu estou sem óculos. Contado da data em que o órgão do Ministério Público recebe os autos do inquérito policial. E 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Então, assim, como que acontece primeiramente? Existe um inquérito policial, correto? Existe um inquérito policial e ali está no curso das investigações. Então, nesse momento, o Ministério Público ele recebe esse inquérito policial. Ele recebendo esse inquérito policial, existem 3 fatores que ele possa estar fazendo, que é requerer novas diligências, oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento desse inquérito, porque ele não concorda, né, com o autor do fato que foi trazido nessa investigação, né? Ou não acharam o autor do fato, ou não tem um crime específico nessas investigações. E aí, nesse período, se o procedimento tem o réu como solto, o Ministério Público tem um prazo de 5 dias para propor, né, para oferecer, na realidade, a denúncia. E de 15 dias se ele estiver preso. Não ocorreu essa denúncia, não requereu nova diligência e também não requereu um arquivamento. É daí que começa o prazo, né, para a vítima, né, requerer o direito, né, de ajuizar a queixa e de requerer o seu direito, né? Então, assim, só cabe, é importante ressaltar que a ação penal subsidiária da pública só cabe quando o Ministério Público se mantém inerte, né? Quando ele deixa passar esse prazo, entendeu? Então, assim, antes disso, não tem como, mas o Ministério Público está demorando, está no 4º dia, está no 10º dia, está no 14º dia. Não importa, acabou o prazo, né? Vamos botar que o prazo dele era hoje, né? O último prazo é hoje, ele tinha até hoje para poder oferecer essa denúncia e não ofereceu. Quando que começa a contar o prazo para a vítima? Amanhã. Então, o prazo começa a contar no dia seguinte do término do Ministério Público, né? E, assim, é importante ressaltar que vale na ação penal pública, né, subsidiária da pública, os mesmos requisitos, né, da ação penal privada, que vem a ser o prazo, né? Então, assim, o advogado... Na realidade, gente, perdão, eu saí falando, atropelando, né? Eu não mencionei que a vítima, por si só, ela não pode entrar com a queixa-crime, ela precisa de um representante, que é o advogado, tá? E quando o advogado for entrar com essa queixa-crime, ele precisa ter uma procuração com poderes específicos, né? Porque é uma regra, né? É uma regra legal, é um dispositivo legal que se tenha uma procuração com poderes específicos. E nessa procuração tem que estar descrito, né, lá nos poderes específicos todos os fatos, né, como data do ocorrido, o local, o que aconteceu, o nome, isso tudo tem que fazer parte do... Alguém falou alguma coisa? Não, né? Então, isso tudo tem que fazer parte da procuração. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, se eu estiver falando rápido demais, se alguém não entendeu o que eu falei, pode me cortar, tá bom?
Porque eu vou falando e o pessoal não for falar nada, eu vou falando e vocês aí não entendem, e a intenção não é essa, é que todo mundo saia daqui sabendo, pelo menos, o cabimento, né, da queixa-crime, né? E queria falar com vocês também sobre a legitimidade, né? Quem é a parte legitimativa, né? Eu falei que o cabimento é quando o Ministério Público ele se mantém inerte, e aí entra a vítima, né? E aí, na queixa-crime, gente, é interessante que a vítima, tá? Ela tenha essa intenção, tá? Se ela se mantém inerte também, pode ser que o Ministério Público também ofereça essa denúncia num outro momento, mas se ela ficar ali, não, eu quero que essa denúncia ocorra, eu quero que essa ação ocorra, então vai caber, né, a vítima a procurar um advogado para poder entrar com essa ação, né? E aí ela se torna uma queixa-crime substitutiva, né? E quem é o legítimo? A vítima, né? A vítima é parte legítima da queixa-crime, né? Então, quem é essa vítima? Ela precisa ser maior, capaz. Se ela for menor e incapaz, ela tem que ter um representante legal. Ah, mas foi um crime de homicídio, foi um crime de roubo com resultado morte, o latrocínio, e a vítima veio a óbito. E aí teve a investigação, teve o inquérito e o Ministério Público ficou inerte. Quem são os responsáveis? O CAD, o famoso CAD. Vocês, em algum momento, vocês já ouviram deles, né? Quem é o CAD? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Isso eu estou falando de vítima que veio a óbito, tá, gente? Então, existem essas três possibilidades aí. A vítima, que é maior, capaz, que ela pode, né, assinar uma procuração e o advogado ir lá e fazer, né, a ação. O menor, né, incapaz, que tem como seu representante legal, e a vítima que já veio a óbito, que tem essas 4 opções, né? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão, tá? E aí, como vocês bem sabem, né? Agora eu vou voltar onde eu parei, né? Que se trata da questão de que os requisitos, a gente está falando de uma queixa-crime subsidiária da pública, né? Aonde só cabem em crimes de ação pública. Aqui não cabe os crimes de ação privada. Para isso, existe a ação penal privada, né, que chama-se personalíssima ou exclusiva, né, como crime de calúnia, difamação e injúria, né, que são os crimes contra a honra. Aqui, na queixa-crime substitutiva, só cabem os crimes de ação penal pública, aqueles que o Ministério Público tinha, né, o dever, né, de fazer a denúncia e se manteve inerte, não fez, tá? Então, o prazo, né, não, voltando, calma aí. Então, aqui a regra, ainda que seja uma ação privada da pública, os requisitos, né, e as formalidades da ação penal privada, né? Que vem a ser o quê? A questão do prazo decadencial de 6 meses. Aqui, o querelante, né, que é a vítima, ela não vai ter o mesmo prazo do Ministério Público. Então, assim, ela não vai ter o prazo de 5 ou 15 dias, ela vai ter o prazo de 6 meses. A única diferença é que na ação penal privada, esse prazo começa a contar ali da data do registro, né? Que é da data onde ela soube quem era o autor do fato. Aqui, na ação penal pública, ação penal subsidiária da pública, esse prazo ele começa no dia seguinte do término do MP, do prazo do Ministério Público, né? Então, vamos supor
né, que o término do Ministério Público se encerrou hoje. Então, a contagem do prazo se inicia amanhã, no dia 31. E daí você vai contar do dia 31, 6 meses. Eu sei que tem uma galera, tá, que bate cabeça com a contagem desses 6 meses, entendeu? Mas eu vou ensinar uma regrinha para vocês, um macete que vocês não vão esquecer nunca mais, né, de fazer essa conta. É ridículo essa conta, né? E eu só aprendi depois, tá? Porque eu acho que eu não consegui pegar, ou o professor na época não conseguiu passar isso para os alunos, enfim. Então, começa a partir do dia seguinte do término do prazo do Ministério Público, tá, gente? E esse prazo é decadencial. Então, a mesma regra da ação penal privada vale para a ação penal pública subsidiária da pública, né? Ação penal privada subsidiária da pública. Então, vale a questão da mesma regra. E aí, eu não sei se vocês estão com calendário, né? Se você tiver, ou no seu celular, eu acredito que está todo mundo com o celularzinho aí, bota lá na data lá do calendário de março, na data de hoje, tá? Então, hoje é dia 30, hoje foi o último dia do prazo do Ministério Público. O Ministério Público se manteve inerte e não ofereceu a denúncia, não requereu nova diligência, não fez absolutamente nada. Então, o seu prazo, ele vai começar amanhã. Importante ressaltar, gente, que o prazo, a gente está falando do prazo processual, tá bom? Do Ministério Público. É um prazo processual que, se o Ministério Público for intimado numa sexta-feira, tá bom? O prazo dele começa a contar no próximo dia útil. Então, o prazo dele vai começar numa segunda-feira, tá? E aí os dias são corridos, porque o prazo penal, né, de processual penal, ele não se interrompe, não é igual ao prazo civil, tá? Que fica suspenso sábado, domingo e feriado. Então, aqui no processo penal, né, a gente costuma dizer que o advogado criminalista, ele trabalha no lado negro da força, tá? Porque tudo acontece com o advogado criminalista. Então, a gente trabalha sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Carnaval. A gente trabalha o ano todo sem parar, porque o prazo ele não se interrompe. A única coisa que acontece é, se o prazo começar, se a gente for intimado numa sexta-feira, a contagem começa no próximo dia útil. Se o meu prazo terminar sábado, domingo ou feriado, o meu prazo se encerra no próximo dia útil. Entendeu? Então, se eu estou com um prazo de recurso, alegações finais, meu prazo terminou no domingo, então eu preciso entregar essa petição, preciso protocolar numa segunda-feira, tá bom? Então, se o prazo do Ministério Público terminou numa sexta-feira, o seu prazo vai começar a contar no próximo dia útil, tá bom? Na segunda-feira e não no sábado, tá? Então, vamos lá, dia 30 de março. Hoje, 30 de março, acabou o prazo do Ministério Público, o seu começa amanhã. Você vai pegar 31/3/2022, tá? E vai colocar embaixo do 3 mais 6. E embaixo do 31, menos 1. E aí você vai dar a sua conta. Eu quero saber se alguém entendeu. A Gessanai quer falar? Como é que é o seu nome? Eu não entendi. Calma aí. Oi, Daniele, boa noite. Boa noite. É Gessanai mesmo? Então não falei errado, não. Não falou. Olha só, eu fiquei na dúvida quanto à diferença do prazo de início e o prazo de final. No prazo de início, caso ele terminasse, ele fosse iniciado na sexta-feira, começaria a contar na segunda. Isso. E de final, ele se terminasse em sábados, domingos ou feriados, que ele começaria no próximo dia útil. Ou caso ele termine
também ele passa para o próximo dia útil. Se caso o prazo dele terminar na sexta-feira, que você está me falando? Isso, porque no momento em que você falou que o prazo terminasse na sexta-feira, ele começaria a contar no próximo dia útil, eu tinha entendido que quando o prazo terminasse nos finais de semana, sábado, domingos ou feriados, entendeu? Aí eu fiquei um pouco... Isso. Vamos supor que o prazo do Ministério Público se encerrou ou no sábado ou no domingo. Então, ele tem aí esse prazo, né, para poder estar fazendo na segunda-feira. Se ele não fez na segunda, então o seu próximo dia útil, né, no caso, perdão, o seu dia seguinte para começar a contagem do seu prazo de 6 meses vai ser na terça-feira. Entendeu? O Ministério Público tinha até a segunda-feira para poder oferecer, mas ele não ofereceu, tá? Mas se a gente colocar na ponta do lápis, o prazo dele, na realidade, se encerrava no sábado, né? Mas sábado e domingo não tem como ele protocolar, tá? Porque não conta, na realidade não conta para protocolo. Então, ele precisa protocolar num dia que é útil, entendeu? Então, ele protocolaria na segunda-feira. E aí, ele não protocolou. Então, ele perdeu o prazo dele. Entendeu? Certo. Então, só recapitulando. Se o prazo se inicia na sexta, ele vai começar a contar a partir de segunda. Se ele termina na sexta, ele começa a contar na sexta mesmo. Se o prazo dele terminou na sexta ainda é dia útil. Então, ele precisa entregar na sexta. Se terminou no sábado, ele entrega no próximo dia útil. Perfeito. Obrigada, professora. Nada. Todo mundo fez? 31, data normal, 31/03/2022. Aí, ali debaixo do 3, você vai colocar mais 6, e debaixo do 31, você vai colocar menos 1, e faz aquele risco, como se fosse continha mesmo de matemática. Eu fiz aqui, mas eu não sei se vai dar para ver. Acho que não dá para ver, ó. 31, menos 1, mais 6, e aí a data embaixo. Alguém conseguiu fazer a data? Alguém pode aí me falar qual data que deu? Para ver se bate aqui. Gente, é para fazer. 30 de setembro. Caraca, arrasou. É isso, gente. É isso. Não tem erro. Entendeu? Aí tem gente que me pergunta, mas por que diminui 1? E assim, ninguém soube explicar isso direito, ou eu não entendi a época da faculdade, mas, como eu falei, eu só aprendi isso após. Então, esse menos 1 é por conta da questão do final do término do Ministério Público e do início. Então, desconta esse 1, entendeu? Agora, por quê? Não me pergunta, porque eu não sei. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Desconta um dia por conta do final e por conta do início para a vítima, né? Os 6 meses. É isso. Então, independentemente da data, é sempre mais 6, quer dizer, 6 meses, né? Menos 1, e vai dar a data certinha. Então, não tem mais erro, gente. Não tem mais erro. Pode ser aí que caia aí numa prova aí de prática, né? De penal de vocês. Né? Eu queria muito que na minha época tivesse caído, mas não caiu, infelizmente. E deixa eu te falar uma coisa para vocês. Após o oferecimento, né, da queixa-crime, o que é importante? É importante, né, o advogado que está fazendo, né, essa queixa-crime se atentar aos requisitos da queixa-crime, que vem a ser os mesmos requisitos da denúncia, que está lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, tem que ter as mesmas formalidades. Quais são as formalidades? A descrição dos fatos, né, do lugar, né, de todas as circunstâncias, da identificação, né, da tipificação, contar ali de forma pormenorizada
tudo o que aconteceu, né? A denúncia, quando ela vem, né, sendo oferecida, o promotor de justiça, ele conta exatamente o que aconteceu, né? O porquê que aquele camarada ele está sendo denunciado, né? Por que que existe um crime? O que que ele fez, né? A hora que ele fez, a data, o que que ele usou, se ele estava armado, se ele estava com outra pessoa, se ele foi com arma branca ou se foi com arma de fogo. Então, assim, o Ministério Público ele precisa trazer todas essas formalidades porque está no artigo 41. E a queixa-crime substitutiva, ela é tão somente, tá, gente? Preste atenção. Ela é tão somente uma cópia da denúncia. Então, ela precisa, a queixa-crime substitutiva, ela é uma ação, né, que traz referência à denúncia, né? Porque é tão somente porque o Ministério Público ficou inerte e não fez, né, esse oferecimento da denúncia. E o advogado contratado pela vítima tem que fazer nos mesmos requisitos, com a mesma formalidade do artigo 41, tá bom? Para que ela seja apta, né? Para que ela seja apta, para que quando o juiz analisar, ela tenha todas as formalidades, né? Assim como lá, né, no lado que eu não gosto de atuar, que é na parte civil, né, o artigo 319, não é isso mesmo, doutor Vinícius? 319, né? Os requisitos do Código de Processo Civil, né? 219, perfeito. 319, eu não esqueci, não. Então, o artigo 41 é o nosso 319 do CPC. Então, eu preciso estar ali tudinho, né, especificado, tudo bonitinho, porque é isso que vai fazer com que a sua queixa-crime ela seja válida, tá bom? E o que pode acontecer? Eu até coloquei no material de vocês, né, que eu separei para vocês, que o Ministério Público, né, apesar dele ter ficado inerte, tá? A gente precisa entender que é uma ação pública, tá? Sendo condicionada à representação ou incondicionada, é uma ação pública e o Ministério Público, ainda que ele tenha se mantido inerte, ele continua fazendo parte desse processo. Ele continua intervindo em todos os atos, tá? Então, a parte legítima é a vítima e o Ministério Público andando lado a lado até o final, entendeu? Andando lado a lado até o final, porque o Ministério Público, ainda que ele tenha se mantido inerte, ele continua sendo o dono da ação, ele continua ali fazendo o papel dele do Estado, né, de fiscalizar a lei, chamado custo legis, ele continua fazendo o papel do Estado. Então, em razão disso, quando for ajuizada, né, a queixa-crime, ele pode rejeitar, né, ele pode se manifestar de forma contrária, né, e falar, olha, essa queixa-crime não preenche os requisitos do artigo 41, então a gente precisa rejeitar essa denúncia, né? Não nessas palavras, né, gente? Então, ele fala na manifestação dele, né, para o juízo, que tudo que foi falado ali não coanunda com o artigo 41 do Código de Processo Penal, né? Ou ele pode aditar, ele aceita, ele concorda, né, com o que foi escrito ali, mas ele quer aditar algo que talvez o advogado ali comeu mosca, ou algo que o advogado não se atentou, né? Ou que também o Ministério Público entendeu que ocorreu, né? Como, por exemplo, uma queixa-crime de homicídio, né? E o advogado vai lá e faz no homicídio simples. E o Ministério Público entende, não, é homicídio sim, mas é um homicídio qualificado, né? Então, assim, ele pode mudar a parte formal, né, da
da queixa-crime. Ele não pode colocar um outro crime, tá bom, gente? Então, é muito importante isso. Ele pode aditar no sentido de incluir, né, o que é formal, né? Tem um crime de homicídio, o advogado tipificou ali, né, colocou o tipo do homicídio simples, mas o Ministério Público entendeu, tá, que é qualificado, sei lá, por motivo fútil ou por motivo torpe, né, desse nível, tá bom? E o Ministério também Público, como eu falei, ele pode intervir em todos os trâmites do processo, né? Ele participa de outras manifestações, participa de audiência, entendeu? A única coisa que ele não faz é alegações, né, finais, porque já que o advogado, quem fez a queixa-crime, ele faz todas, né, as peças processuais. Mas isso não quer dizer que o Ministério Público não possa intervir, né, e fazer também as suas próprias. Né? Se ele entender por bem, vai ser sempre um aditamento, tá bom? Vai ser sempre um aditamento. E aí eu falei sobre os requisitos, né, da peça, que são as mesmas da denúncia, né, muito importante. Então, tem que ter a exposição do fato criminoso, qualificação do acusado, classificação, rol de testemunhas, tá, gente? Não pode esquecer do rol de testemunhas, tá? E muito importante, eu coloquei até em negrito, tem que pedir a condenação, porque queixa-crime, como eu falei, ela é uma substituição da denúncia. E denúncia faz o quê? Pede condenação nos termos do artigo 121 do Código Penal, nos termos do artigo 157 do Código Penal, nos termos do artigo 158 do Código Penal. Então, é necessário sempre pedir a condenação, porque se você não pede a condenação, aí o que o Ministério Público vai fazer? Vai lá entrar com uma manifestação para poder rejeitar a sua queixa-crime, porque você esqueceu de preencher com os requisitos do artigo 41, tá? Então, se tiver reparação, né, de algum objeto, arrolar testemunha, juntar todas as provas, né? Acredito que não necessariamente provas de fora, mas no próprio inquérito já vai ter, né, essa prova, né, que é o quê? Termos de declaração, registro de ocorrência, né, a demonstração em si ali daquele inquérito policial que teve, né, um crime, que teve uma infração, que tem o relatório, né, da delegacia, do delegado, assinado pelo delegado, né, falando a favor do indiciamento daquele autor, né, porque houve de fato um crime, né, o único erro aqui em si foi a inércia, né, do Ministério Público. E, como eu falei logo lá no início, não existe a possibilidade de você entrar com uma queixa-crime substitutiva e não anexar a procuração com poderes especiais. Tá? Eu falei, agora que eu estou me recordando, eu falei poderes específicos, mas é poderes especiais, tá? E esse poder especial, ele está lá no artigo, não me recordo agora, acho que é 44. 44, isso mesmo. 44. A queixa-crime poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Ah, doutora, mas eu vou ter que escrever todos os fatos nessa procuração? Sim. Você vai escrever na petição, né, na queixa, e você escreve lá na procuração, porque é uma procuração especial, né? Assim, tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente precisa
entrar, né, com o processo, ou quando o cliente ele contrata, né, já é algo específico do advogado. Você precisa ter uma procuração. Isso é um fato, porque senão você não consegue ser advogado, né? O juiz ele não te reconhece como advogado daquele réu, daquela parte, né? Seja no direito criminal, seja em qualquer ramo, é necessário a procuração, né? Só que exclusivamente, tá, para o ajuizamento de queixa-crime, essa procuração ela é diferente, ela é especial. Vem os dados do ortogado, do ortogante, dos poderes e embaixo os poderes especiais, que é justamente, né, um requisito, né, da peça queixa-crime. Então, é necessário que tenha, não se pode esquecer. Então, a galera aí que amanhã ou depois vai fazer aí a OAB, se cair numa eventual queixa-crime, se não fizer a procuração lá no final da peça, você zera a peça, porque simplesmente precisa ter essa procuração, né? Mas pode ficar tranquilos, né? Porque tem muito tempo que não cai queixa-crime, né? Como eu falei, eu até queria, porque em tese é uma peça fácil, eu pelo menos acho, né? Mas acho que só caiu 2 vezes, né? Nesses anos todos de OAB, acho que só caiu 2 vezes. E cadê, gente? Bota lá na peça lá, para a gente começar a ver a peça. Então, você vai colocar o juízo, né? Não tem como você falar em relação à vara, porque você não sabe para onde que vai ser distribuído, porque é um procedimento ainda em fase de inquérito, então ele não foi distribuído, ele não tem número de processo, então ele não tem uma vara específica, tá? Então você não sabe aonde que vai cair, então você vai fazer, né, Ih, gente, me fugiu a palavra agora. O endereçamento sem colocar a vara criminal, né? Você vai colocar da vara criminal da comarca de São Gonçalo, da comarca de Niterói, da comarca, sei lá, de Jacuíba, né? E não vai colocar se é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vara. Você simplesmente vai colocar e aí ele vai ser distribuído. Importante, nome, né, do querelante, de quem está pedindo, que é a vítima, né, que entrou no lugar do Ministério Público. Tem que ter toda a qualificação dessa vítima, né? Estado civil, profissão, identidade, CPF, endereço, né? E colocar os fundamentos, artigos que fundamentam a peça, tá? Artigo 29, 41, 44, tá? Todos do Código de Processo Penal. Artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. E artigo 5º, tá? Inciso 59 da Constituição Federal, que é uma cláusula pétrea e, por isso, se pode ajuizar uma queixa-crime subsidiária da pública em ações pública, em ação penal pública. Ó. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. O que a Constituição está falando? É admitida ação penal privada subsidiária da pública se o Ministério Público se manter inerte. Tá? Se no prazo legal do Ministério Público, o Ministério Público comeu mosca e tem esse cabimento, tem essa admissão, tá? Colocou lá, em face de... Eu botei Caio, porque sempre é Caio, né? Caio, Tício, Melvin, são muito queridos entre a gente, né? Qualificação dele também, solteiro, se é estado civil, se é casado, identidade, CPF, endereço, tá? E aí começar todos os fatos, né? Contar toda a narrativa que o artigo 41 do Código de Processo Penal diz que você tem que
escrever, né? No dia 10 de janeiro de 2017, por volta das 12 horas, no espaço público situado na rua Raul Veiga, com a rua Manuel João Gonçalves, nesse município, né, que é o município de São Gonçalo, que está escrito lá no endereçamento, né, que eu coloquei vara criminal da comarca de São Gonçalo. O querelado, é importante o advogado ele saber, obviamente, e vocês também saberem quem é o querelado e quem é o querelante. O querelante é quem está pedindo, e o querelado é quem está sendo, em tese, acusado ali nessa queixa-crime. Então, no dia 10 de janeiro de 2017, por volta das 12 horas, na rua Raul Veiga com a rua Manuel João Gonçalves, nesse município, o querelado Caio, mediante grave ameaça, utilizando uma faca, subtraiu para si o relógio da marca X, avaliado em 7.500, né, de propriedade do querelante Couve. Né, muito lindo esse nome, Couve. Evadindo-se da posse do referido bem. Ocorre que o representante do Ministério Público, após receber o inquérito policial, até a presente data, não ofereceu, né, o parquê, mesmo passado 30 dias desde o recebimento do respectivo inquérito policial. Gente, para quem não sabe, parquê é um nome dado ao Ministério Público, ao membro do Ministério Público, tá? E aí contar, né, ali no direito, né, a tipificação, né, o porquê que essa queixa-crime ela precisa ser aceita, né? Eis que a autoria está devidamente demonstrada acerca dos depoimentos de X, bem como o depoimento da vítima. A materialidade está evidenciada por meio de coleta das imagens de segurança de comércios próximos que filmaram a citada empreitada exercida pelo... Eu mudei tudo, eu mudei o crime para roubo, mas não tirei aqui estelionato, né? Enfim. Então, assim, o querelado cometeu o crime previsto no artigo 157 do Código Penal. Sendo assim, requer o querelante seja recebida a presente queixa, sendo o querelado citado, ainda que por edital, iniciada a persecução penal, garantida a ampla defesa e contraditório, e, ao final, julgado procedente e condenar o querelante às sanções combinadas na pena prevista. Tá vendo aqui? Se não tivesse essa exposição de julgar procedente, né, a pretensão punitiva, né, pedindo ali a condenação, por si só, essa peça ela já seria já rejeitada, né? Já teria ali uma manifestação do Ministério Público pedindo a rejeição por não cumprir o requisito ali do artigo 41. E nos pedidos, uma coisa que eu aprendi, tudo que você falar lá no direito, você tem que pedir. Se você está pedindo a condenação, você tem que pedir aqui nos pedidos. Se você falou sobre condenação, você tem que pedir. Então, diante do exposto, reiteram-se as cordiais e respeitosas saudações, além de requerer que seja julgado procedente a presente demanda a condenar o querelado pelo cometimento do crime previsto no artigo 157 caput do Código Penal, além de oportunamente inquiridas testemunhas abaixo dos arrolados. Por fim, seja o querelado condenado às sanções previstas como medida de justiça. Local, data sempre, e advogado OAB, e o rol de testemunha ele vem abaixo mesmo, tá? Diferentemente a denúncia, primeiro, né, antes da data, do local, né, do nome lá do promotor, vem as testemunhas, né, que ele rolou. Né? Aqui na queixa-crime é um pouco diferenciado. E a procuração, como eu falei para vocês, né? A procuração, o ortogante, que é quem está entrando com a ação, né? Quem tem a pretensão, né, de continuar, já que o Ministério Público se manteve inerte, o ortogado, que é o advogado, os poderes aí que eu falei com vocês, e os poderes especiais. Aqui nos poderes especiais, se vocês perceberem, aqui eu venho contando tudo o que já está exposto lá nos fatos. Por quê? Porque o artigo 44, ele diz que precisa ser assim. Datou e o querelante assinou. Então, gente,
é uma parte da ação penal privada, né, que vem a ser subsidiária da pública, muito fácil de entender, ela é muito simples, né, não tem mistério, né, como eu falei para vocês lá no início, ela é uma ação, né, que advém da ação pública pela inércia do Ministério Público, né, e que só cabe, de fato, nas ações penais públicas, não cabe na ação privada. Para isso, tem a ação penal privada, que é personalíssima ou exclusiva, né, que vem a ser os crimes contra a honra, por exemplo. Aqui mesmo, na queixa crime substitutiva, só cabem os crimes de ação pública mesmo, e que, eu não sei se entrou alguém depois, e que tenha vítima, tá? E que tenha uma vítima direta. Não adianta eu entrar com uma queixa-crime contra um tráfico. Não vale, tá? Não cabe, não tem nenhum cabimento. Então, tem que ter uma vítima direta, tá? Crime de homicídio, roubo, furto, estupro, extorsão, extorsão mediante sequestro. Então, tudo que tem uma vítima direto. Então, tem uma vítima direta, cabe a queixa-crime substitutiva. Então, assim, eu acho que consegui passar o que eu tinha para passar para vocês. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não entendeu? Quer que eu repita? A gente já está aí nos nossos 54 minutos. E aí, Vinícius? Diga, meu bem. Eu acho que por hoje é só. Se eu conseguir aí... Ouviu alguém falando ou não? Foi pessoa minha? Não. Alguém quer falar? Ouvi sim. Sim. Boa noite, André. Boa noite. Quem está falando? Professor, dos artigos que a gente identifica a peça lá, tem que colocar todos aqui, ou aquele para cada artigo de abertura, a senhora falou no artigo 100, num outro que eu não me recordo, tem que botar todos eles, se não botar todos está errado? Tem que colocar todos eles, entendeu? Tem que colocar todos eles. Artigo 29, 41, que é o 29, ele fala da ação penal pública. Então, vamos lá abrir. Abrir. Que fala, ó, será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Na realidade, esse artigo 29, ele vem endossando o artigo 5º da Constituição, né, no seu inciso 59, que tem praticamente a mesma redação, tá? Que fala da questão que cabe, né, é admitida a ação penal privada nos crimes de ação penal pública, caso o Ministério Público se mantenha inerte. E aí tem o artigo 41, que diz respeito aos requisitos, né, que fala, né, a denúncia ou queixa será oferecida dentro daqueles ditames lá do artigo 41. O artigo 44, que fala da procuração, tá? E o artigo 100, parágrafo 3º, é do Código Penal, não é nem do Código de Processo Penal, tá, gente? É Código Penal. Deixa eu ler aqui para vocês. Ó, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. É o caput do 100, parágrafo 3º. A ação da iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Então, assim, na realidade, o artigo 100, parágrafo 3º, o artigo 29 e o artigo 5º da Constituição, eles se coanundam entre si, entendeu? Ele está dizendo ali a mesma coisa, mas com um texto diferente, que um não tem, né, e um tem outro, então eles se complementam. Mas é necessário, sim, colocar todos esses dispositivos, tá? Mostrando, né, para o juiz que você sabe ali quais são os fundamentos, né, para ajuizar aquela queixa-crime substitutiva. Entendeu?
Ok, professor, entendi. Obrigado, hein? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Boa tarde, doutora. Boa noite, quer dizer. Eu queria saber Boa se tem alguma noite. atividade dessa palestra ou não, alguma atividade dessa palestra. Atividade? Então, eu deixei o material com vocês e eu acredito que vocês têm que entregar, né, um relatório. Vinícius, você sabe informar sobre isso? A Larissa comentou comigo sobre um relatório que vocês têm um prazo aí para poder estar entregando, né, para poder valer, né, as horas em específico. Doutora Daniele, Oi. quem manda aqui neste momento é a senhora, e é a senhora que vai me dizer. Os alunos farão um relatório sobre o evento, ou a senhora vai mandar uma proposta, um caso concreto para que eles façam a petição? E aí? Relatório, Então, professora. seguinte, A vida de vocês está na mão da doutora Daniele Coutinho. Pelo amor de Deus. Relatório, professor. Se quiser, ele é preciso. Relatório, professora, por favor, Gente, doutora. assim, a aula foi tão ruim para você. Tá picotando um pouco. Alguém falou alguma coisa? Eu falei, doutora, desculpa. A aula foi excelente. Eu gostaria até de agradecer a oportunidade. Mas, na verdade, esse meu pedido é em relação a... Porque, tipo assim, a gente está com muita matéria, muitos casos para entregar, relatórios, e, tipo assim, tá difícil para o nosso lado aqui. Não, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu entendo o lado de vocês, né? Eu não sou alheia à dificuldade de ninguém. Eu já estive na posição de vocês, eu sei o quanto que é trabalhoso, né? Você fazer faculdade, você trabalhar, tem gente que tem filho, né? Tem gente que tem outras atividades. Então, podem entregar o relatório, tá, gente? Então, vou quebrar essa para vocês, tá? Se surgir uma outra oportunidade, eu gostaria de fazer uma peça com vocês, tá? Mas, assim, pode entregar um relatório, tá, Vinícius? Coração doce, doutora Daniele. Ah, Tá vendo que amorzinho? eu sou criminalista, né? Criminalista tem um coração bom. Criminalista tem um coração bom. Tá vendo? Você, vou até abrir minha câmera agora aqui de volta. Vocês acham que eu não tenho coração doce? Doutora Daniele acabou de dizer que eu também tenho coração doce. Com certeza. Nós criminalistas temos o coração doce. Temos o coração doce. Apesar de tudo. A gente só fica com raiva mesmo do Ministério Público. Fora isso, a gente é um doce. A gente é um doce. A gente é um doce. Gente, isso é real, tá? Não tô de ironia, não. Tô falando muito sério. Porque só tendo ali um coração empático, entendeu? Tendo ali como é que eu vou te explicar? Tendo um entendimento para você poder entrar dentro de um presídio, para você poder conversar com um réu, né? E ali, nesse momento, entender toda aquela dor. Então, assim, a gente tem um coração bom e a gente é psicólogo também, né? Um pouquinho. Sim, qualquer dia eu vou compartilhar com vocês um fato que aconteceu comigo, muito estranho numa unidade prisional, onde muitas pessoas disseram, e realmente a sensação que eu tive era, eu não sei se cheguei a comentar isso com você, Dani, muitas pessoas comentaram de que eu salvei aquele preso, talvez até ele atentar contra a própria vida. Nossa, acredito. Ele realmente parecia estar muito... Um preso que não era meu cliente meu, não era cliente meu, ele tinha conversado com a advogada dele, a advogada saiu, ele ficou aguardando o agente abrir a porta para ele retornar, e ele bate no vidro, chamando a minha atenção, dizendo que queria falar comigo. Ele pega o telefone e me pergunta se ele podia me fazer uma pergunta. Eu imaginei que fosse uma pergunta jurídica. Eu falei, olha, dependendo do que seja a sua pergunta, você pode... Eu acho que eu conheço essa história. Foi no Thiago Teles ou no Patrícia Cioli? Foi no Thiago Teles. Eu conheço. Foi no Thiago Teles. Muito bom. Mas termina de contar, porque eu acho que o pessoal tá curioso para saber.
E eu imaginei que fosse uma pergunta jurídica. Falei, olha, se for uma pergunta jurídica, eu não vou te responder, porque seu advogado acabou de sair daqui, não seria ético da minha parte responder a sua pergunta, mas se não for, talvez. Aí ele me pergunta se eu acredito que todos têm direito a uma segunda chance. Falei, acho que sim, eu acredito que sim, todos têm direito a uma segunda chance. E ele ainda não contente com a minha resposta, mas eu tenho certeza, se eu realmente acredito no que você está me falando, de que todo mundo tem direito a uma segunda chance? Falei, cara, se eu não acreditasse que todo mundo tem direito a uma segunda chance, Não estava nem aqui. Eu não estava aqui. E justamente por acreditar que todos têm uma segunda chance, ele ainda perguntou, independente do crime que tenha praticado, eu imagino que ele deve ter praticado assim um homicídio, um estupro, algo muito sério, e que talvez ele tenha se arrependido, algo assim, que aquilo estava incomodando ele. Ele estava auto se punindo, né? Sim. Para ele ali, a sentença dele já estava ali era naquela morte. prisão, era morte. Era morte. Para mim, o sentimento que eu tive foi esse. E ele me agradeceu depois que eu respondi essa pergunta dele e saiu. Saiu dali. Foi um dia completamente tumultuado. Eu fui depois eu te conto, Dani, sobre como foi, mas eles simplesmente perderam o meu cliente no dia, né? E eu cheguei na unidade por volta de 3:30 da tarde, saí de lá quase 9 da noite, simplesmente porque não acharam o meu cliente. Meu amigo, eu falei para você no dia que você foi ali só para poder salvar aquela vida. Falei para você. Não, falei para você. Realmente isso. Parece isso mesmo. Eu vi que Gente, que aula. Eu amei, Vini. Amei estar aqui, amei estar com vocês. Eu deixo aí aberto, né, se alguém ainda assim tiver alguma dúvida em relação, né, à ação penal, né, a queixa-crime substitutiva, né, e quiser me fazer pergunta, quiser falar comigo, né, tem lá o meu Instagram, Daniele Coutinho, se quiser, manda lá um direct, eu vou ter o prazer de estar ajudando, o prazer de estar sanando as dúvidas, entendeu? Sem problema nenhum, entendeu? E é isso. No meu caso, boa noite. Boa noite. Eu só estou sem acesso ao chat, sem poder ver o que os outros alunos estão falando, ou o que você ou o Dr. Vinícius estiverem falando no chat. Então, eu estou perdendo algum conteúdo. Se alguém puder me incluir aí. O chat está bloqueado para todo mundo, fica tranquilo. Ah, tá. Desculpa. Não tem ninguém falando, não tem ninguém falando absolutamente nada. Arthur está falando agora ou o Arthur quer falar? Não, era o Arthur que estava falando, era ele que estava falando. Sim. Mas alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, quer fazer alguma crítica, não gostou da aula? Pode falar, gente. Impossível. Fiquem à vontade, tá? E assim, sério mesmo, gente, eu tô com o coração muito grato, tá? E com aquele sentimento que eu sempre fico depois de uma live ou depois de falar, né, de que eu poderia ter falado um pouco mais, de que eu poderia ter endossado mais, né, mas com o coração grato de alguma forma, né, ter passado, né, uma informação, ainda que tenha sido num momento tão curto, né, mas eu amo ensinar, amo explicar, principalmente no que tange, né, a minha área de atuação, né, que é o direito penal, o direito processual penal. E eu gostaria de agradecer, Vinícius, pelo convite, né, à instituição e aos alunos que permaneceram e continuam aqui me ouvindo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Doutora Daniele, eu só tenho a repetir tudo que eu disse no início, em nome da Universidade Estácio de Sá, em nome do professor Rodrigo Lemes Torres, do professor Jales Pires, agradecer a sua presença, e em nome de todos os coordenadores de NPJ que participam desse projeto das trilhas, professora Ana Carolina, professora enfim, não vou lembrar o nome de todas, mas agradecer a sua disponibilidade de estar aqui e mais de uma hora
conversando com a gente, debatendo e compartilhando esse conhecimento que você tem. Eu achei excelente e muito didática a forma como você passou a questão da contagem do prazo. Eu achei incrível e não Eu esperava. queria que alguém tivesse falado, eu queria que alguém tivesse me ensinado desse jeito. Né? Não é? Não é? Eu acho que eu vou adotar esse método. Eu acho que eu vou adotar esse. Eu explico para eles de uma outra forma. Acho que eu vou adotar esse seu método que é realmente muito bom e muito claro, né? Muito claro. E eu não esperava menos de você. Não esperava menos de você. E é isso que eu tenho. É somente agradecer. Agradecer e dizer que as nossas portas da Universidade Estácio de Sá, campus Niterói, estarão sempre abertas para a senhora e que eu tenho certeza de que no semestre que vem o seu nome será novamente um nome para falar para os alunos da nossa instituição, mas e eu tenho certeza que se esse convite fosse dado esse semestre você aceitaria, mas já aviso que no semestre que vem o convite para a palestra virá acompanhado de um convite para um café, porque teremos o nosso evento presencialmente. Por favor. Se Deus quiser, no próximo semestre. Por favor. Processo penal e café é uma combinação perfeita. Perfeito, não é? Perfeito, eu também acho. Então, Dani, eu te agradeço. Agora eu convido a todos os alunos que puderem abrir a câmera para a gente tirar a nossa foto aqui de encerramento do nosso evento. Ih, vou conhecer os rostinhos. É. Fica todo mundo se escondendo. Todo mundo escondidinho. Desanai. Tira foto, gente. Me marquem lá no Instagram para eu sair repostando todo mundo. Peraí, Hugo, Rubens, Anaí, todo mundo aí. Olha aí os rostinhos. Mais alguém? Opa, Amanda. Mais alguém? Mais alguém? Então vamos lá, gente. Aquele sorrisão. Opa, tem mais gente. Felipe. Mais? Cadê? Cadê a Jéssica? Cadê Luísa, Fátima, Arthur, André? Vamos lá? Vamos lá, gente. 1, 2. Cadê sorrisão bonito todo mundo? 3 e... Pronto, pessoal. Foi. Foto linda. Valeu. Obrigado, gente. Dani, quer falar mais alguma coisa? Não. Eu acho que eu já concluí, já falei pra caramba. O pessoal deve estar já de saco cheio. Nunca. É isso mesmo, agradecer e agradecer. Tá? Meu coração hoje está bem grato por ter participado, né, disso e ter falado, né, tá aqui falando para os alunos de uma instituição a qual me formou, né, então eu sou muito grata mesmo. É isso. Essa é você, não só eu, mas todo o NPJ do campo Niterói, à exceção do professor Rodrigo, é formado pela Universidade Estácio de Sá. A doutora Daniele é formada pela Universidade Estácio de Sá. Essa é a prova de que a Estácio confia naquilo que ela ensina e traz aqui para dentro os profissionais que saem daqui. Então, é a mostra de que nós somos a prova de que o futuro de vocês a gente se importa com a graduação de vocês, porque aqui dentro um dia alguém se importou com a nossa. Então é isso. E não esqueçam do relatório, hein, gente? Não esqueçam do relatório. 15 dias a partir de hoje. Um abraço, gente. A pessoa que iniciou a gravação, eu não lembro quem foi. Eu acho que foi Gessiane, não foi? Gessane? Foi Cassiana. Isso, Cassiana. Por favor, pode encerrar a gravação. Gente, obrigado a todos. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até o nosso próximo encontro. Dani, obrigado. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.